Sabe, às vezes eu penso que algumas histórias não são apenas para serem ouvidas. Elas são para serem sentidas. E a história que eu vou te contar hoje, ela não nasceu de glória nem de poder. Ela nasceu de silêncio. De um silêncio profundo, o tipo de silêncio que fica quando uma vida inteira é construída para um destino e que nunca chega. Quando eu descobri quem foi Lee Kun-shu, eu não estava procurando um herói. Eu só queria entender como alguém podia conquistar tantas batalhas, unir povos diferentes, inspirar milhares de soldados e ainda assim terminar sozinho, traído e esquecido. E quanto mais eu li, quanto mais eu ouvi, quanto mais eu me aprofundei, mais eu senti que essa não era uma história comum. É por isso que, antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa simples. Respire fundo, porque eu vou te levar para um período da China que foi tão intenso, tão quebrado, tão cheio de dor e esperanças ao mesmo tempo, que parece quase impossível que tenha existido. A história de Lee Kun-shu começa num tempo em que o mundo parecia feito de poeira e sangue. Era o final do século IX e início do século X. E o grande Império Tong, que por séculos havia sido o coração da cultura, da poesia das cidades brilhantes, tinha acabado de ruir. E quando o Império cai, ele não cai silenciosamente. Ele cai arrastando milhões com ele. Imagine aldeias sendo abandonadas, cidades queimando por semanas, famílias fugindo sem destino, e no meio desse caos, nasceram as crianças que herdariam o mundo quebrado que os adultos deixaram para trás. Uma dessas crianças era Lee Kun-shu. Eu tento imaginar o primeiro dia da vida dele. Não em termos poéticos, mas de verdade, o cheiro de fumaça no ar, o rumor de batalhas distantes, talvez alguma notícia de revolta ecoando pelas estradas. Ele não nasceu em palácios silenciosos. Ele nasceu no calor de uma guerra que nunca tinha fim. O pai dele, Lee Keong, era um governante forte, respeitado, mas também temido. Comandava uma das regiões mais turbulentas da China. E não era raro que seus aliados se tornassem inimigos no dia seguinte. E é aí que eu preciso que você imagine uma coisa comigo. Um menino pequeno, andando atrás do pai, observando cada movimento dele, cada ordem, cada olhar, enquanto outras crianças aprendiam a escrever poemas. Lee Kun-shu aprendia a observar o campo de batalha. Enquanto outras crianças brincavam, ele escutava conversas entre generais. Enquanto outras crianças corriam despreocupadas, ele olhava para o céu e via fumaça dia após dia. Era esse o mundo que moldava o menino que se tornaria imperador. Mas tem um detalhe que muitas pessoas não sabem e que para mim mudou completamente a forma como eu enxerguei essa história. Apesar de crescer rodeado por guerra, Lee Kun-shu era profundamente sensível. Sim, o futuro imperador, o comandante temido, o jovem que venceria batalhas consideradas impossíveis, era no fundo um artista. Ele tocava instrumentos, amava teatro, adorava a poesia, e tinha uma calma na voz que contrastava com tudo o que havia em torno dele. E é justamente isso que torna a história dele tão humana. Porque ele não nasceu para ser um tirano, ele nasceu para ser alguém que sentia demais para o mundo em que vivia. Mas o destino não pergunta o que a gente quer. Quando Lee Kun-shu tinha 14 anos, o pai morreu. E de um dia para o outro, o jovem sensível que gostava de poesia foi obrigado a se tornar comandante dos exércitos da família. Imagina isso, adolescentes hoje estão tentando descobrir quem são. Ele estava tentando descobrir como impedir a destruição da própria casa. E foi assim que tudo começou. Eu quero que você tente visualizar esse primeiro grande momento da vida dele. Um jovem magro, rosto sério, mas olhos suaves demais para a idade. Em volta dele, generais experientes, homens que já viram mais mortes do que dias tranquilos. E ele ali, com a responsabilidade de manter o território do pai. Só que havia um problema. Ninguém acreditava nele. E eu sinto que isso é algo que qualquer pessoa, em algum nível, entende. A sensação de ser subestimado. De sentir que por mais que você tente, ninguém te vê de verdade. É assim que vejo Lee Kun-shu naquele começo. Um menino tentando provar que podia ser mais do que esperavam dele. E ele provou com apenas 16 anos. Venceu sua primeira batalha importante. Aos 18, já era comparado aos grandes guerreiros do passado. Aos 20, havia se tornado uma lenda, mas uma lenda solitária. Porque enquanto vencia guerras, enquanto conquistava territórios, enquanto aumentava seu poder, algo crescia ao redor dele. Inveja, ódio, desconfiança. Generais mais velhos murmuravam pelas costas. Nobres zombavam da juventude dele. E muitos planejavam derrubar, antes que ele se tornasse grande demais. Mas ele tinha um talento que ninguém esperava. A capacidade de inspirar. Eu gosto de imaginar que isso não vinha da força dele, mas da sensibilidade. Ao contrário de muitos líderes daquela época que governavam pela força do medo, Lee Kun-shu liderava pelo vínculo. Ele tratava soldados comuns como homens de valor, escutava conselhos, tratava artistas e pensadores com carinho. E essa sensibilidade fez dele algo raro num tempo de brutalidade. Fez dele um guia. E foi com esse espírito que anos depois,
Ele conquistaria o maior feito de sua vida, a reunificação do norte da China e a fundação da dinastia Tong posterior. Mas ainda não estamos lá. Antes disso, existe uma cena que eu nunca esqueci e que eu preciso te contar. Imagine um acampamento militar no meio da noite. A guerra estava em seu auge. E algo acontece. Um grupo de soldados, cansados, com fome e pensando na família distante, começam a duvidar que venceriam a próxima batalha. Eles cochicham entre si. Não vamos conseguir, estamos sozinhos. Ele é só um garoto. Então, de repente a porta da tenda se abre. É Li Kunshu, mas ele não entra gritando, não ameaça, não pede disciplina. Ele apenas se senta com eles, no chão, como um igual. E, se vocês caírem, eu caio com vocês. Se vocês sangrarem, eu sangro também. Enquanto eu viver, nenhum de vocês lutará sozinho. Esse momento mudou a guerra, porque, depois daquela noite, aqueles soldados não lutavam mais por uma causa. Lutavam por ele. E foi assim que dezenas de batalhas foram vencidas. Não porque Li Kunshu era o mais forte, mas porque era o mais humano. Esse é o lado dele que quase ninguém conta. A parte silenciosa e a parte sensível. A parte que não cabe nos livros de história, mas é também a parte que tornou sua queda tão dolorosa. Porque um homem que sente demais, também sofre demais. E enquanto suas vitórias aumentavam, os olhos invejosos ao redor dele aumentavam ainda mais. Lá no fundo, antes mesmo de se tornar imperador, algo já estava sendo preparado contra ele. Algo que viria não dos inimigos, mas das pessoas mais próximas. Sabe, quando eu penso no momento em que Li Kunshu finalmente se tornou imperador, não imagino trombetas, luzes, aplausos ou celebrações. Eu imagino silêncio. Porque, por mais estranho que pareça, as maiores conquistas da nossa vida quase nunca vêm acompanhadas de euforia. Elas vêm acompanhadas de dúvida, de um medo que a gente não confessa a ninguém. E eu gosto de pensar que quando Li Kunshu entrou na antiga capital e declarou o renascimento da dinastia Tong, agora chamada de Tong posterior, ele sentiu exatamente isso. Eu consegui, mas a que custo? Porque para muitos aquele momento era o ápice. Mas para ele era apenas o começo do fim. Deixa eu te levar para a cena. Era o ano 923. Depois de anos de batalhas sangrentas, Li Kunshu finalmente derrota o rival que dominava o norte da China, toma sua capital e declara a restauração da dinastia. O povo vibra, as ruas se enchem, flores caem das varandas, poetas escrevem versos glorificando um novo líder, um jovem de pouco mais de 30 anos, bonito, com presença, mas com um olhar cansado. Um olhar que, apesar de toda a glória, escondia algo que ninguém podia ver, a saudade de quem ele era antes de tudo isso. E é aqui que um detalhe da vida dele ganha importância. Li Kunshu não queria ser apenas um imperador, ele queria ser um artista. Isso mesmo, ele amava teatro, amava música, amava sentir a vida de formas que um guerreiro normalmente não pode sentir. E essa sensibilidade tão linda, tão humana, foi também o que permitiu que alguém entrasse na vida dele sem que ele percebesse o perigo, porque é agora que surge a pessoa que mudaria seu destino para sempre. A Imperatriz Liu, a história dos dois não é contada como um romance, mas ela é não do tipo idealizado, mas daquele tipo real, imperfeito, humano. Ela era atriz, isso mesmo, uma atriz do teatro da época. Mulher inteligente, forte, ambiciosa e profundamente fascinante. E eu acho que isso explica muita coisa, porque Li Kunshu, que cresceu cercado por soldados e generais rígidos, encontrou nela algo que nunca teve, a sensação de ser visto, de ser compreendido, de poder respirar um pouco sem carregar o peso do mundo nas costas. Ele se apaixonou. E quando um homem sensível se apaixona, ele entrega tudo. A Imperatriz Liu não era uma mulher comum. Ela entendia o poder das palavras, dos gestos, da presença. Sabia encantar, sabia acalmar, sabia guiar e sabia manipular. Eu não digo isso como acusação, mas como fato histórico. Ela tinha ambições próprias. Ela tinha planos, via o mundo de forma estratégica, e enquanto o jovem imperador tentava equilibrar o coração e o trono, ela via oportunidades. Mas Li Kunshu não via isso, ou talvez visse, mas não queria enxergar. No fundo, ele só queria alguém que ficasse do lado dele sem pensar em guerra, poder ou política. E acreditou ter encontrado isso nela. Ele não imaginava que esse amor tão sincero, tão profundo, seria também a porta pela qual o fim entraria. Assim que Li Kunshu assume o trono, os inimigos externos ficam em silêncio. Mas os internos despertam. Generais que antes o seguiam com lealdade começam a sentir ciúmes. Ministros que antes o louvavam começam a desconfiar. E a corte vira um campo minado. E por que isso? Porque Li Kunshu era um excelente comandante.
mas um péssimo político. Ele confiava demais. Confiava nas pessoas erradas. E às vezes, desconfiava das pessoas certas. Mas existe um nome que você precisa conhecer agora, Go Shongtao. Ele foi o maior general de Li Kunshu, cérebro por trás das grandes campanhas militares. O aliado mais leal. A ponte entre o imperador e o exército. Era o tipo de homem que segurava o império nos ombros. E com isso, ganhava inimigos. E a pessoa que mais desconfiava dele era justamente a Imperatriz Liu. Ela acreditava que Guo Shongtao tinha influência demais, que ele manipulava o imperador, que podia ser uma ameaça para o trono ou para ela. E foi nesse ambiente tenso que o erro fatal aconteceu. A decisão que partiu o império em dois. Vou te contar essa parte devagar porque ela é essencial e dolorosa. Após uma grande vitória militar, Guo Shongtao é enviado para administrar uma região recém-conquistada. E ele faz o que sempre fez. Cumpre sua missão com eficiência. Mas rumores começam a circular na corte. Dizem que ele está acumulando poder. Dizem que quer se rebelar. Dizem que quer tomar o trono. Rumores espalhados por quem? Os rivais políticos. E pela própria imperatriz. E por que ela faria isso? Talvez por medo, talvez por ambição, talvez por acreditar que estava protegendo o marido. Mas o fato é que ela convence pessoas influentes na corte de que Go Shongtao é uma ameaça real. E então ela toma a decisão que mudaria tudo. Ela ordena a execução de Guo Shongtao, sem consultar o imperador. Quando essa notícia chega até Li Kunshu, ele congela. Ele não consegue acreditar. O homem que esteve ao seu lado em todas as batalhas, morto, sem julgamento, sem explicação, sem chance. Eu imagino esse momento como uma explosão silenciosa dentro dele. O choque, a culpa, a sensação de não estar mais no controle do próprio império, mas o pior ainda estava por vir. A reação que ninguém esperava. Quando o exército, aquele mesmo exército que amava Go Shongtao, descobre a execução, eles se revoltam, não lentamente, não com protestos, mas de forma total. Cidades inteiras se rebelam, generais mudam de lado. Regiões inteiras se recusam a obedecer ordens, e o império recém-restaurado começa a rachar como vidro sob pressão. E aqui existe algo que me toca profundamente. Quando os mensageiros trazem notícias de revoltas para Li Kunshu, ele não responde com raiva, nem com autoridade. Ele responde com silêncio, com uma dor quieta, como se estivesse vendo sua vida escorregar pelas mãos sem conseguir impedir. E eu sinto que naquele momento uma parte dele se quebrou, não por causa da guerra, mas por causa da traição. Ele venceu inimigos externos por mais de 20 anos, mas nunca aprendeu a se defender das pessoas dentro do próprio palácio. E enquanto o império ardia em caos, a imperatriz tentava consertar o que ela mesma havia causado. Mas era tarde demais, porque a partir dali a história de Li Kunshu entra em uma descida inevitável, trágica, profunda, quase poética, mas dolorosa. O que resta agora é entender como ele enfrentou os últimos dias do próprio reinado. Às vezes eu acho que a história não é cruel, ela só é honesta. E a honestidade da história de Li Kunshu dói, porque os maiores fins nunca chegam com estrondo. Eles chegam como vento frio, inesperado ou silencioso. Quando a morte de Go Shongtao se espalhou pelo império, Li Kunshu percebeu algo que nenhum general, por mais experiente que seja, está preparado para enfrentar o inimigo que cresce dentro do próprio coração. Naquele momento, ele entendeu que o império nunca foi realmente dele, nunca esteve firme em suas mãos. Ele apenas o segurava com cuidado, e agora sentia escorregar, sem conseguir impedir. Eu sempre imagino ele parado no interior do palácio, com o rosto cansado, as mãos apertando as têmporas enquanto os sons da cidade continuavam como se nada estivesse acontecendo. Esse contraste me marca, o mundo desmoronando silenciosamente dentro dele, enquanto a vida seguia lá fora. Indiferente. O povo não percebe o exato instante em que um império cai. Eles percebem depois. Mas Li Kunshu sentiu antes de todo mundo porque foi ele quem carregou o peso que ninguém mais via. E depois da morte de Guo Shongtao, algo irremediável aconteceu entre ele e a Imperatriz Liu. Não foi briga, nem discussão. Foi silêncio. O tipo de silêncio que destrói. Ela tentou explicar, tentou justificar a execução, tentou dizer que fez aquilo por amor, por medo, por proteção, mas ele não tinha palavras. E eu entendo esse silêncio porque não existe resposta que esvazie a dor de uma traição feita com boas intenções. É um tipo de ferida que continua aberta, mesmo quando cicatriza por fora. Enquanto isso, o império começava a rachar. Relatórios chegavam todos os dias. Rebeliões, cidades se recusando a obedecer, generais tomando decisões por conta própria, regiões inteiras se afastando do controle central. Cada mensagem era um golpe. E entre todas essas ameaças, uma sombra começou a ficar mais nítida. Li Xuan, pai adotivo de Li Kunshu,
general brilhante, estrategista respeitado, e um homem que sabia tomar decisões que o jovem imperador não conseguia mais tomar. Ele não se revoltava por ódio, não queria derrubá-lo, pelo menos não no início. Ele queria estabilizar o império, impedir o caos total. Mas o império rachado não escolhe seu sucessor. Ele fabrica, e foi aí que o medo começou a controlar Li Kunshu. E o medo, quando entra no coração de alguém sensível, cresce como fogo sem controle. Ele começou a desconfiar de todos. Se isolou, parou de ouvir conselhos, tomava decisões precipitadas. Aquele jovem carismático, inspirador, doce, que conquistara exércitos inteiros com palavras, estava desaparecendo aos poucos, pressionado por vozes que antes nunca teriam força sobre ele. E isso não aconteceu por fraqueza. Aconteceu porque ninguém aguenta segurar sozinho o peso de um país que afunda. O que mais me dói nessa história é imaginar Li Kunshu durante a noite, sentado sozinho nos aposentos, tocando instrumentos, recitando poemas, ensaiando trechos de peças. Ele fugia para a arte como único refúgio, como se tentasse lembrar quem era antes de ser engolido pelas responsabilidades de um trono que nunca pediu. E cada noite era a mesma sensação. O império morria. E ele morria com ele. Não havia mais consolo. Nem na imperatriz, nem nos conselheiros, nem nos generais. Ele estava sozinho, cercado por pessoas, o pior tipo de solidão. E então veio o golpe final. O momento em que Li Siuan marcha em direção à capital com suas tropas. Há algo trágico e irônico nisso. Li Siuan não pretendia derrubar o filho adotivo. Ele queria apenas reorganizar o caos, retirar do palácio aqueles que, segundo ele, estavam destruindo o império de dentro. Mas Li Kunshu não acreditou. Ou talvez acreditasse, mas já estava quebrado demais para enxergar a saída. E quando o medo governa, até o gesto mais neutro vira ameaça. Foi então que o último fio se rompeu. O grande comandante, o herói militar, o homem que reconstruiu um império, fugiu. Fugiu não do inimigo, mas do peso insuportável que carregou durante toda a vida. E eu não consigo julgá-lo. Aquela fuga não foi covardia. Foi exausta. Foi o espírito de alguém que sempre deu tudo, e no fim já não tinha mais nada para oferecer. O fim chegou rápido. O palácio em caos, pessoas correndo, ministros tentando escapar, soldados sem comando, e Li Kunshu tentando atravessar uma saída lateral, vestindo roupas simples para não ser reconhecido. Mas ele não teve essa chance. Um grupo de soldados rebeldes, homens que um dia lutaram sob seu comando, o viu. Uma flecha foi lançada, e ele caiu. Sem discurso final, sem exército ao redor, sem glória. Caiu como qualquer homem cai. Doeu mais porque ele merecia um fim digno. Mas a história raramente dá finais dignos aos homens sensíveis. E me dói mais saber que a flecha foi disparada por um soldado movido pela dor e raiva, pela morte de Guo Shongtao. Não foi política. Não foi estratégia. Não foi plano. Foi um ato humano, impulsivo, carregado de mágoa. Foi o mundo devolvendo a Li Kunshu tudo o que ele carregou sozinho durante anos. Responsabilidades que não eram dele. E assim terminou o homem que tentou juntar força e poesia em um tempo de brutalidade. A imperatriz Liu, ao saber da morte dele, também desmoronou. Ela não correu, não tentou se esconder, não buscou proteção. Ela simplesmente entendeu. A dor dela foi silenciosa, mas devastadora. Ela sabia que havia participado da queda dele, mesmo que nunca tivesse desejado isso. E essa culpa foi grande demais para carregar. Então ela decidiu seguir o marido até o fim, tirando a própria vida. E eu sempre volto a essa pergunta. O que sobra de um imperador quando ele morre? No caso de Li Kunshu, quase nada físico permaneceu. O império que ele reconstruiu durou pouco. A política apagou seu nome. Os vencedores reescreveram sua história. Mas existe algo que ninguém conseguiu destruir: sua humanidade. Ele foi um imperador que amava teatro, música, poesia, um líder que acreditava nas pessoas. Um jovem que venceu batalhas impossíveis não pela força, mas pela capacidade rara de inspirar. E essa sensibilidade em meio ao caos, faz com que, mesmo séculos depois, ele ainda tenha algo a dizer para nós, porque às vezes é justamente o coração mais doce que o mundo escolhe quebrar. Depois da morte de Li Kunshu, sempre me pergunto como o silêncio tomou conta daquela capital. Não o silêncio de paz, mas aquele silêncio estranho que fica depois de uma tempestade, quando tudo parece intacto por fora, mas por dentro nada está mais no lugar. O palácio, que por anos havia testemunhado discursos, música, reuniões, estratégias e sonhos, agora parecia carregar apenas os ecos de tudo o que não deu certo. Nenhum general ousou celebrar. Nenhum ministro teve coragem de erguer a voz. Porque todos sabiam, mesmo que não dissessem, ali não tinha morrido apenas o imperador. Tinha morrido a última chance de estabilidade que aquele país fragmentado ainda tinha. O mais irônico é que o homem que assumiu depois, Li Siuan, não entrou no palácio como vencedor. Entrou como alguém que parece carregar uma culpa que não pediu. Ele viu o corpo de Li Kunshu.
Viu o caos que se espalhou por causa de decisões mal tomadas, intrigas mal resolvidas, alianças mal cuidadas. E eu imagino que ele tenha sentido o mesmo peso que qualquer pessoa sentiria ao perceber que, para ocupar aquele lugar, precisou primeiro destruir alguém que amava como filho. A história às vezes não escolhe vilões, escolhe pessoas quebradas para fazer escolhas quebradas. E o povo não sabia o que pensar. Para muitos, Lee Kun-shu tinha sido um herói. Para outros, um jovem impulsivo. Para alguns, um governante sensível demais para um tempo em que sensibilidade era um risco que custava caro. Mas quase todos concordavam em uma coisa: ninguém merecia o fim que ele teve. As pessoas comentavam nas ruas, nos mercados, nos templos. Falavam baixinho, como se ainda tivessem medo de pronunciar o nome dele. Porque quando alguém cai assim, tão rápido, tão violentamente, tão injustamente, o nome dessa pessoa vira mais um aviso do que uma memória. Às vezes, quando penso nisso, imagino o espírito de Lee Kun-shu caminhando por aquela mesma capital que um dia o coroou com esperança. Ele veria rostos familiares, ele veria o teatro que tanto amava. Agora mais silencioso, os soldados que um dia prometeram seguir sua voz estariam arrependidos. Eu não sei, mas eu sei que, se ele pudesse olhar de longe o próprio destino, talvez entendesse algo que a vida nunca permitiu que ele percebesse. Ele nasceu para brilhar, mas em um mundo que ainda não sabia lidar com luz. Essa é a parte mais curiosa, porque mesmo tendo sido imperador por pouco tempo, mesmo tendo governado durante um período turbulento, mesmo tendo cometido erros que aceleraram sua própria queda, Lee Kun-shu deixou algo que muitos líderes não deixou sentimento. Ele foi um comandante que liderou com o coração. Ele viu valor no artista, no poeta, no músico, no guerreiro comum. Ele tinha uma sensibilidade tão rara que, em um mundo cheio de brutalidade, acabou virando uma espécie de estrangeiro dentro do próprio trono. E isso faz com que, quando olhamos para trás, a gente não o veja como um tirano, nem como um fracasso, nem como um herói perfeito. A gente o vê como um ser humano profundamente real. Um jovem que tentou ser forte demais para a época em que nasceu. Alguém que venceu batalhas impossíveis, mas perdeu para a única guerra que ninguém vence sozinho: a guerra contra aqueles que amamos. Se existiu um erro que o define, talvez tenha sido amar demais as pessoas erradas e confiar demais na própria capacidade de consertar tudo pela força da sensibilidade. É estranho pensar assim, mas talvez tenha sido justamente o coração dele, tão bonito, tão vulnerável, tão cheio, que o destruiu, porque em tempos de paz, isso teria sido virtude. Em tempos de caos, isso virou sentença. E quanto mais eu reflito, mais percebo que a história de Lee Kun-shu não é sobre ascensão ou queda, é sobre a fragilidade humana. Sobre o custo emocional do poder. Sobre como até as pessoas mais brilhantes podem se perder quando o mundo exige delas algo que elas nunca aprenderam a ser. Ele não era um político. Não era um manipulador. Não sabia jogar os jogos de bastidor. Ele era um artista forçado a ser rei. E nenhum artista sai vivo de um papel que não escolheu. E é por isso que, quando penso no final da vida dele, não penso na flecha, nem no soldado, nem no palácio em caos. Eu penso no silêncio que veio depois. Porque esse silêncio carrega a verdade que a história raramente diz. Um império não é destruído por um único erro, mas por pequenas dores acumuladas, por 100 decisões mal compreendidas, por 1000 medos que ninguém viu. E a vida de Lee Kun-shu foi feita de tudo isso. Uma costura delicada de amor, coragem, ingenuidade, lealdade e tragédia. Às vezes eu fecho os olhos e imagino que estou contando essa história diretamente para ele, como se ele estivesse ouvindo de algum lugar onde o tempo não machuca mais. E eu diria: você não falhou. Você foi apenas um homem bom em um tempo cruel demais. Agora, enquanto você escuta tudo isso, talvez se pergunte por que contar a história dele importa tanto. E eu te respondo com sinceridade. Porque a história de Lee Kun-shu nos lembra que força não é invencibilidade, que coragem não impede que o coração quebre, que sensibilidade não é fraqueza, e que, às vezes, os líderes que mais admiramos são justamente aqueles que não aprenderam a se proteger de si mesmos. E quando chega o momento de fechar essa narrativa, eu sinto algo estranho, como se estivesse me despedindo de alguém que não conheci, mas cuja alma entendi. E talvez você sinta isso também, porque no fundo toda grande história deixa um espaço dentro de nós. Um espaço que não se preenche com fatos, mas com sentimentos. E Lee Kun-shu, ele deixa exatamente isso. A sensação de que, por mais que o mundo seja duro, ainda existem pessoas que tentam governar com um coração, e que por isso mesmo acabam sendo quebradas por ele. E é aqui que eu olho diretamente para você que está me ouvindo agora. E faço a pergunta que fica depois que a história se encerra. Se você estivesse no lugar dele com o mesmo coração, com os mesmos sonhos, com a mesma sensibilidade, você teria sobrevivido a um mundo tão impiedoso? Se essa história te tocou, se fez você repensar o que é força, o que é poder,
o que é destino. Então eu preciso te pedir, não deixe que ela morra aqui. E curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que também precisa sentir que até as maiores tragédias carregam humanidade. E, se quiser continuar essa jornada comigo, clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. A gente se encontra lá. Até a próxima.